Olá, esta é mais uma aula de geografia, uma videoaula em formato digital, aula de geografia referente ao 7º ano. Eu sou o professor Alcides, da EMEB, doutora Mara Aparecida Alves da Silva Gomes. Estamos realizando esse tipo de aula em geografia para o 7º B, para o 7º C, perdão, por causa da atual pandemia de coronavírus, né? Vamos continuar, então, com a aula de hoje, falando sobre o Brasil, sua economia e espaço geográfico. Esta é a primeira aula, presumo que serão 2 aulas, possivelmente. Se não couberem 2 aulas, a gente faz uma terceira, tá bom? Só relembrando que eu estou pedindo para vocês fazerem atividades nessas aulas, façam depois de assisti-las, batam foto e enviem por e-mail, por WhatsApp ou pelo Facebook, tá bom? No final vai ter o endereço. Gente, vamos lá. Bom, quando a gente fala de economia brasileira, primeiro a gente precisa explicar o que são alguns termos. Então, por exemplo, PIB. PIB é o Produto Interno Bruto. É a soma de tudo que a gente produz, de toda a riqueza que é produzida pelo país durante o ano inteiro. Além disso, a gente tem algo que não está aqui no PIB, que é a renda per capita. O que é a renda per capita? É a gente pegar o PIB e dividir pelo número de pessoas que tem no país, tá bom? É isso que é a renda per capita. A gente ouve muito que o Brasil é um país subdesenvolvido, que não é um país de primeiro mundo, que não é... São todos termos antigos, inclusive. A gente costuma chamar o Brasil de país periférico, né? Ou em desenvolvimento, ou emergente. Esses são os novos termos usados. Mas, no contexto das coisas, o Brasil é a 8ª economia do mundo. Tá? E aí, se a gente analisar o Brasil hoje, o Brasil, na verdade, esses dados são de 2007, mas o Brasil, ele é o 10º país mais desigual no mundo em 2017. E aí, hoje, ele vai para a 7ª colocação, o 7º país mais desigual no mundo. Essa desigualdade ela é medida por um índice chamado de índice de Gini, que ele vai verificar, entre outras coisas, a diferença de renda, do quanto ganha as pessoas que mais ganham dinheiro no país e do quanto ganham as pessoas que menos ganham dinheiro no país. A gente tem um problema muito sério e eu vou mostrar para vocês como é que se ganha dinheiro no Brasil, quem está ganhando e como se ganha. Tá? Então, mas a desigualdade social é isso. É uma desigualdade do quanto se ganha. E um dos maiores problemas na economia hoje brasileira é a informalidade. O que é a informalidade? Quando você trabalha de maneira fora do radar. Então, o que é a economia informal? Você fazer doce para vender, bolo, você trabalhar de camelô na rua, você trabalhar de Uber Eats, o motorista de aplicativo, né? Ou trabalhar de iFood, Uber Eats, essas coisas todas. Tudo que não é regido pelas leis do trabalho. Porque o que acontece? Tanto o camelô quanto o motorista de Uber, eles não têm direitos trabalhistas. O moço que está vendendo, muitas vezes, não, que está vendendo pipoca na frente da escola, ou que está vendendo produto no trem ou no ônibus, esses são os que estão na economia informal. Olha, eu queria que vocês olhassem esse gráfico aqui
e observassem, esse gráfico é de 2017, então a gente subiu posições, a gente está aqui ó, agora. Olhem os países que têm maior desigualdade social do que o Brasil. O Paraguai, a gente passou o Paraguai e a Colômbia, tá? Eu não lembro qual dos outros caiu aqui. Caiu mais um país da África para trás do Brasil. O Brasil está na frente na desigualdade. E olha os países, gente. Todos da África e, em primeiro lugar, a África do Sul, que teve aquele movimento que vocês já devem ter ouvido falar, que foi o apartheid, em que separaram a maioria negra da minoria branca e colocaram eles em péssimas condições de trabalho e de vida. Isso é muito significativo, tá? Bom, além disso, quando a gente fala de classe econômica, né? Classe econômica A, B, C, D e E, a gente está falando do quanto as pessoas ganham. E o A, B, C, D e E, ele não explica tudo. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele no infográfico que eu consegui na internet. Mas olha só, esse infográfico aqui que eu retirei, que é baseado em dados do IBGE. Isso aqui é a renda média das pessoas, é pegar o quanto as pessoas ganham no total, no estado, e dividir pelo número de pessoas que estão efetivamente vivendo no estado. Olha a média de salário das pessoas. R$ 1.984 em São Paulo, R$ 1.681 no Paraná, 977 no Sergipe, 873 no Pará. Olha a renda média no Maranhão, R$ 710, é 22% do que é observado no Distrito Federal de R$ 3.087. Por que que o salário, a renda per capita média, né, a renda média no Maranhão, no Distrito Federal é tão alta? Brasília. Enfim. E ela é 22%, a renda média do Maranhão é 22% da renda do Distrito Federal. O de São Paulo é 2/3, é 66%. Olha esse gráfico aqui, que interessante, gente. Essa pirâmide de distribuição de renda. Gostaria que vocês atentassem para esse dado aqui, ó. A gente tem, em 2019, 58 bilionários, que juntos acumulam 660 bilhões. Gente, 660 bilhões de reais. É muito dinheiro. Ó, se a gente pegar esses seis pessoas, Jorge Paulo Lemann, da Lehman Brothers, Joseph Safra, do Banco Safra, Marcel Hermann, Carlos Alberto Sicupira, Eduardo Saverin e Antônio Hermílio de Moraes. Antônio Hermílio de Moraes é da Votorantim. Se juntar o patrimônio desses seis, eles possuem o equivalente ao de toda a metade mais pobre do Brasil. Opa. Então, olha só. 100 milhões de pessoas. Tá? 100 milhões de pessoas. Que isso aqui, ó. 100 milhões de pessoas, que é a metade do Brasil. 6 pessoas têm um patrimônio equivalente a 100 milhões de pessoas. É um absurdo. A classe B, que é composta por 1.430 pessoas, ganha 5 milhões por mês. 5 milhões de reais. 14.300 pessoas compõem a classe C, que ganha 1 milhão por mês. 142.500 pessoas compõem a classe D, que ganha R$ 188.925 por mês em média. É média isso, tá, gente?
E aí, o que a gente está falando é do antigo A, que é o top 1%, né? Que é 1,4 milhões de pessoas que ganham mais de 36 mil reais por mês. E aí vem o resto do Brasil. Por que a gente está chamando de resto? Porque isso aqui, ó, daqui para cima, é 1%. Daqui para baixo é 99%. 10% de 14 milhões de pessoas ganham mais de R$ 7.425 por mês. Essas pessoas se consideram ricas. Muitas delas se consideram ricas. Porque o que a gente está falando, como é média, a gente está falando assim, uma família de 4 pessoas. Aí você tem que dividir a renda dela por 4. Tá? Família de 2 pessoas, é o que todo mundo na casa ganha dividido por 2. A classe G, que é o meio, 40%, 57 milhões de pessoas ganham mais ou menos R$ 2.178 por mês. E o H, que são 50%, 71 milhões de pessoas, 71 milhões de pessoas, ganham R$ 1.122 por mês. Vocês percebam que a população brasileira é mais ou menos de 215 milhões de pessoas. 71 milhões ganham R$ 1.122 por mês. Entre 1.122 e 2.177. E aí nós temos os indigentes, que são mais ou menos 23 milhões de pessoas, que não ganham nada por mês, não tem renda fixa, tá? 23 milhões de pessoas, gente. São as pessoas que, inclusive, estão na informalidade, tá? Essas são as pessoas da informalidade. 5 milhões de crianças vivem na extrema pobreza. $1,90 ao dia para sobreviver. Isso dá menos de R$10. É muito pouco. Vocês percebem que se ganha muito dinheiro, porque nós somos a 8ª maior economia do mundo, mas se tem muito mal distribuído esse dinheiro. Bom, aí a gente vai pular de assunto. A gente vai falar como é composta a economia. Bom, a economia tem basicamente 3 setores, tá? O setor primário, o secundário e o terciário. Então, o setor primário são atividades que produzem matéria-prima. Então, a gente vai ter pecuária e agricultura, principalmente, que vão ser realizadas nas zonas rurais, né? Então, reflorestamento também serve a esse setor, que é cunho extrativista, ou seja, planta-se madeira para se colher essa madeira e se fazer papel, se fazer móveis, né? Se cultiva algodão para alimentar a indústria têxtil, enfim. E também, por exemplo, se a gente planta, a gente percebe que o agronegócio, a pecuária, na verdade, ela planta, por exemplo, soja para alimentar o gado, né? Bom, setor secundário. Aí o setor secundário é a indústria, gente. Ela transforma a matéria-prima em alguma coisa. Então, por exemplo, a indústria têxtil, que faz tecidos e faz roupas, ela pega o algodão e pega outras matérias-primas e transforma em produtos, tá? Então, o Brasil, ele é considerado um país industrializado, tá? 21% da força de trabalho é empregada no setor industrial. E a gente é um país industrializado. Como vários outros países que são considerados subdesenvolvidos. Subdesenvolvido não é não industrializado ou desindustrializado. São coisas diferentes, porque as indústrias, por exemplo, no Brasil, a diferença delas é que a gente pode até ter muita tecnologia, por exemplo, na indústria do agronegócio, né, do agrobusiness. Muita tecnologia. O pessoal faz imagem de satélite, faz pesquisa do solo para saber o que é bom plantar em qual época do ano. Você tem satélite meteorológico, você tem avião jogando nitrato de prata para fazer chover, você tem drone fazendo a inspeção e jogando combatente químico e fertilizante nas plantações sem precisar de... É muita tecnologia empregada. Mas para produzir,
produtos de baixo valor agregado, ou seja, produtos primários, para plantar soja, milho, algodão. Enquanto, por exemplo, em outros países, os países ditos desenvolvidos, o que eles estão produzindo? Tecnologia. Né? Eles têm um investimento amplo em ciência, então eles vão produzir chip eletrônico, tecnologia dessas coisas. Né? Bom, e aí no setor terciário, a gente tem todo tipo de comércio. Mercado, mercearia, shopping, papelaria, padaria, loja de material de construção, loja, enfim, relojoaria, todo tipo de comércio, né, é do setor terciário. E o setor financeiro, que é o bancário, também é, assim como o setor de prestação de serviços. Educação, né, que são as escolas, os colégios, as faculdades, saúde com os hospitais, as UBS, AMAs e etc. Justiça com os escritórios de advocacia, cinema, TV com as estações de TV, as estações de rádio, esportes, teatro, todos esses tipos de manifestações artísticas, todos eles pertencem também ao setor terciário. Então é assim que a gente divide a economia, né, em setores. E o setor industrial, ele tem vários tipos de indústrias, né? E aí a gente tem as indústrias de base ou as indústrias de bens de produção. Elas são indústrias que elas produzem para outras indústrias. Por exemplo, a indústria de mineração pega o minério e aí ele vai extrair esse minério e tratar ele para ter metal. E aí esse metal, esse ferro, esse aço, ele vai ser usado nas outras indústrias para fazer outras coisas, né? Por exemplo, na imagem aí tem os eletrodomésticos ali, por exemplo. Então, ó, as indústrias de bens de consumo são as que fazem produtos para o mercado consumidor. Então, tem dois tipos de bens. Né? Então, a indústria de bens de consumo faz o produto. As de base fazem a matéria-prima, não a matéria-prima, mas a matéria que vai servir para outra indústria. Vai fazer o maquinário, metal para fazer o maquinário, metal para poder fazer a geladeira, o fogão. E aí tem dois tipos de bens que são produzidos pelas indústrias de bens de consumo. São os bens duráveis e os não duráveis. Então, bens duráveis, carro, móvel, eletrodoméstico, todo tipo de coisa que não é perecível, que não vai acabar, que não tem data de validade. E aí tem os bens não duráveis. E aí na imagem a gente tem o quê? Bebidas, né? Mas pode ser todo tipo de coisa que é não durável, que se gasta, que tem prazo de validade. Então, medicamento, produto alimentício no geral, produtos de limpeza, todos eles são bens não duráveis porque eles se esgotam, inclusive. Ou vencem, né? Passam do prazo de validade. Olha aqui, só um organograma para a gente mostrar a divisão dos setores da economia. Tá? Eu acho interessante vocês pausarem o vídeo e copiarem isso no caderno. É um bom resumo, né? Olha só, então, setores da economia são 3. Primário, que produz matéria-prima, e aí agricultura e pecuária os principais, né? Agropecuária. Agricultura e pecuária. Secundário, indústrias. As indústrias de base que produzem para outras indústrias, mineração, petróleo, extração de madeira. E a indústria de bens de consumo, né? Que cria os duráveis, que são carros, eletrodomésticos, etc. E os não duráveis, alimentos, produtos de limpeza, medicamentos. O terciário é o comércio e serviços. Então, lojas, supermercados, farmácias, barbearia, que é serviço, e etc. Que acho que entra mais em prestação de serviço. Né? Sistema financeiro, que são os bancos, né, privados, prestação de serviços, escola, hospital, escritório de advocacia e etc. Vamos lá, vamos em frente. Terminem de copiar aí, deem a pausinha, copiem no caderno. Lembrando que é para bater foto e me mostrar, enviar, tá bom? E olha só, vamos falar um pouquinho da geografia das indústrias. As indústrias, elas se instalam nos lugares porque elas têm vantagens, elas
e vão para um lugar exatamente porque esse lugar tem coisas que propiciam ela a existir. E aí, é por isso que elas vão se concentrar nas cidades. Olha os fatores locacionais, né? Os fatores que são necessários para ela se localizar. Ter acesso à fonte de energia, então, estar perto, por exemplo, de uma cidade, você vai estar perto de fontes de energia. Incentivos fiscais, gente, é quando por exemplo, uma cidade cede o terreno e fala, olha, eu não vou cobrar de você imposto por X tempo, ou vou cobrar menos imposto de você. Mão de obra é ter acesso a gente que vai trabalhar na indústria. Não adianta nada você abrir indústria e não ter gente para trabalhar. As pessoas morarem longe. Ou não terem acesso fácil. Então tem que ter linha de ônibus, pelo menos. As pessoas precisam conseguir chegar. Linha de ônibus, trem, metrô, qualquer tipo de transporte. Precisa também estar perto do mercado consumidor. Então, por exemplo, você abre uma indústria no meio da floresta amazônica. Como é que você vai fazer para o produto que você produz chegar nas pessoas que vão comprar e consumir o seu produto? Será que não vai ficar muito caro de mandar de lá para cá? Então, tem que estar perto do mercado do consumidor também. E tem que estar perto do quê? De transporte e de telecomunicações, para a empresa funcionar. Esse transporte, ele tanto é transporte de matéria-prima para chegar e de transporte para levar o produto final para o mercado consumidor, como também acesso à telecomunicação, acesso aos empregados chegarem, tudo isso. Aí tem um exemplo de cadeia produtiva. Olha só, extração de minerais não ferrosos. Quem faz isso? Indústria de base. Fabricação de vidros. Também a usina de base, que vai fazer o vidro. E aí ele vai transformar o vidro que vai ser usado nas indústrias de produção de produtos, na indústria de bens. Por exemplo, na construção civil, como vidraçaria, de prédio e etc. Na automotiva, como os vidros dos carros. Na moveleira, porque vai ter tampo de vidro. Vão usar vidro, né, nos móveis. E na indústria de linha branca, que são os produtos, né, esses produtos de cozinha e etc. Olha só, tampa do forno. Bom, vamos ficando por aqui, porque eu vou fazer outra aula também sobre indústria brasileira e eu gostaria que vocês respondessem no caderno e enviassem fotos das respostas para o meu e-mail ou pelo Facebook, se vocês procurarem lá, vocês vão me achar no Facebook da escola, ou no WhatsApp, tá? Entre em contato comigo no Facebook ou por e-mail e eu dou o número do meu WhatsApp para vocês. Porque eu, inclusive, vou fazer plantões, tanto no meu e-mail quanto no Facebook e no WhatsApp para responder dúvidas de vocês. Anotem no caderno as perguntas e respondam, por favor. Vou ler as perguntas para vocês, ó. 1. O que são fontes de energia e quais são as fontes de energia usadas pelo Brasil? Isso tem que fazer uma pesquisinha, tá? 2. Estudo de caso. Onde em Cajamar, em qual distrito de Cajamar, encontramos alta concentração de indústrias e serviços logísticos? Eu acho que todo mundo conhece e sabe, né? Aí eu quero que vocês façam uma análise. Na 3, eu quero que você dê a sua opinião. Em sua opinião, por que esse distrito concentra uma quantidade tão grande de empresas? Cite exemplos do que você acha serem motivos para essa concentração de empresas. Por que tem tanta empresa lá? Quais são os fatores? A gente estava falando desses fatores agora há pouco, né? Mas quais são os presentes lá? Né? Como dica, o distrito que eu estou falando começa com J. Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês e fiquem em casa, tá bom? Lavem as mãos e tomem a vacina para gripe. Abraço. Tchau, tchau.